Sou grato a Deus por mais uma vez, nós estarmos aqui para juntos meditarmos a palavra de Deus. Eu quero ler em Esther, capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 5, 6 e o 7. Esther, capítulo 2, a partir do verso 5. Todos acharam? Amém? Ainda não? Escola dominical, hein? Escola dominical. Verso 5 diz: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Os irmãos podem se assentar. Essa história, do livro de Esther, ela acontece entre o primeiro e o segundo retorno do povo que estava cativo, estava cativo no contexto da Babilônia, e regressaram para Jerusalém. Isso já, com Zorobabel, nós temos o primeiro retorno. Zorobabel volta, e eles reconstroem um templo. Nesse período surge lá o profeta Ageu, o profeta Zacarias, nesse período. E quando nós lemos lá o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, é narrado, os acontecimentos desse primeiro retorno. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, nós temos uma lacuna aí de 58 anos. Há um espaço de tempo aí de 58 anos. E é nesse período, nesse momento, que a história de Esther acontece. Na verdade, a história de Esther acontece em aproximadamente cerca de 10 anos. É uma narrativa que durou aproximadamente 10 anos. Mas foi nesse período, nessa lacuna aí de 58 anos que isso aconteceu. Depois, capítulo 7 a capítulo 10 de Esdras, nós temos o relato já do segundo retorno do povo que estava cativo, já sob a liderança do próprio Esdras. E esse texto que nós fizemos aqui menção, capítulo 2, versos 5 a 7, nos fala de um dos personagens dessa história, que é Mardoqueu. Personagem já bastante conhecido também de todos, assim como a história narrada no livro de Esther. E se você é um leitor, e eu acredito que todos aqui já leram o livro de Esther, ou conhecem a história narrada no livro de Esther. E se você é um bom leitor, você vai perceber que, embora Mardoqueu apareça como aquele personagem de bastidor, a verdade é que ele era um grande protagonista. Ele é um grande protagonista da história. Quando você olha as entrelinhas da história, você vê quem? Mardoqueu. Então ele é aquele personagem do livro que, se não existisse, talvez outras coisas não teriam acontecido. Ele é aquele personagem pivô. E por causa dele, outros fatos se desenrolaram. E eu quero então meditar com vocês um pouco sobre a figura de Mardoqueu. Aprender aqui algumas coisas que a palavra de Deus tem para nós a partir desse personagem. O verso de número 5 aí nos fala sobre o nome dele. Nos fala sobre a sua nacionalidade, sua descendência. Fala onde ele estava morando naqueles dias. Verso 5 diz: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então veja bem, Mardoqueu. Mardoqueu não era um nome judeu. Mardoqueu era um nome pagão. Mardoqueu era um nome de uma divindade babilônica. Mardoqueu, ou Merodach, ou Marduk, referia-se a uma divindade babilônica, que era a ideia de alguém que servia, um empregado, ou um guerreiro de Marduk, um deus da guerra, um empregado ali de Marduk Merodach, que era uma divindade babilônica. Então, já dá para perceber que há aqui uma influência
que atinge a vida de Mardoqueu. Uma influência contra a sua cultura, contra os seus credos, contra os seus valores. Se você lembrar lá, né, no livro do profeta Daniel, Ananias, Misael, Azarias, quando foram transportados de Jerusalém para a Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Mudar o nome deles. Foi silenciar, talvez, na tentativa de abafar ou esconder a verdadeira identidade deles. Porque se você voltar mais um pouco, o próprio nome de Daniel, qual que era o significado do nome de Daniel? O Senhor é o meu juiz. Já pensou? Um camarada é judeu, aí ele chega lá na Babilônia e o nome dele faz referência ao Deus que ele serve. O Deus que ele serve é o Deus de Israel. E faz referência a um atributo desse Deus, que é o quê? A sua justiça. Fala assim, não combina aqui. Então vamos mudar o nome dele. Vamos colocar o nome dele Belsazar, que significa Baal proteja o rei. Vamos mudar o nome dele, né? Vamos dar um significado de uma divindade nossa aqui que combina mais com a gente. Aí, chegou lá Ananias. Ananias significa Jeová é gracioso. Ah, não combina também não. Vamos mudar o nome de Ananias, porque não, de dizer que graças a outro Deus, que não Deus, de algum Deus aqui que nós servimos, não vai dar certo. Aí colocaram lá o nome de Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Olha que coisa terrível, né? Você coloca um nome bonito no teu filho, aí vai lá alguém e dá um apelido para ele. Ou carimba lá ele com outra coisa que não tem nada a ver com a história. Que coisa terrível, né? Aí tinha outro amigo de Daniel, porque olha, esses são só os amigos de Daniel, hein? Amigo bom é esses amigos de Daniel aqui. Gracioso, né? O Senhor é meu juiz, é uns amigos que a gente tinha que buscar ter. Aí ele tinha outro amigo, ele tinha quem? O Misael. Misael significa quem é como quem é igual a Deus, quem é como Jeová. Meu Deus do céu, mas peraí, nós somos politeístas. Aí você vem dizer que não existe outro Deus como o seu Deus. Não vai dar certo aqui, vamos mudar o nome dele. Aí colocaram o nome dele assim, quem é como Vênus? Colocaram de Mesaque. Você vê que a cultura ela vai tentando mudar as coisas. E aí tinha lá um outro nome, Azarias, né? Azarias que significa Deus é o meu ajudador. Eu falei assim, não, também não dá certo não. Aí colocaram lá de quê? De Abednego, servo de Nego. Então quando chega ali, veja bem, Mardoqueu recebe esse nome, porque ele tá num contexto pagão, contra a cultura que ele foi ensinado. Porque alguém ele quer fazer exatamente isso, quer mudar seu nome, quer mudar sua identidade, quer mudar seus valores, quer mudar sua cultura, quer mudar sua história, quer mudar sua essência. Alguém quer silenciar você. Alguém quer abafar você, a sua história, suas raízes. Só que alguém pode até mudar seu nome, mas ninguém pode mudar sua identidade. Alguém pode até te tirar lá do seio da família. Alguém pode até mudar o seu CPF, até mudar o seu CEP. Alguém pode te tirar da cultura que você tá acostumado. Mas nada disso pode abalar quem você é. Porque ele continuava, veja bem, ele tinha esse nome. É interessante porque não aparece qual o nome que ele recebeu. O nome judaico. Tamanha força da cultura que nem aparece nos registros. Qual que era o nome judaico que ele recebeu? Não diz. Foi absorvido por esse nome pagão. Só que quando você vê a história de Mardoqueu, ele continuava o quê? Servindo o mesmo Deus. Diz aqui que ele era o quê? Judeu. Diz que ele era benjamita. Ainda aqui, esses nomes que são citados, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Quis era pai de Saul. Ele era descendente do rei Saul lá atrás. Quer dizer, ninguém consegue apagar a sua história. Ninguém consegue apagar quem você é. Porque às vezes a gente acha que nós estamos numa guerra que tem bomba, né? Que tem avião bomba, tanque de guerra, armas, trincheira. Não, a guerra hoje é uma guerra cultural. E o campo de batalha é a mente. E se vencerem essa batalha aqui, venceram a guerra. Por isso que nós não podemos perder os nossos referenciais. Quem que nós somos? O que a Bíblia diz que nós somos. O que nós cremos? Aquilo que a Bíblia diz que nós cremos. O que nós fazemos? Aquilo que a Bíblia diz que nós fazemos. O que nós não fazemos? Aquilo que a Bíblia diz que nós não fazemos. Os nossos referenciais, aquilo que nos forma, aquilo que faz de fato aquilo que forma quem nós somos, aquilo que molda o nosso caráter. Isso aqui está revelado na palavra de Deus. E ninguém, em nada, em circunstância nenhuma, pode mudar isso. Porque senão você vira um crente 007 lá no lugar do trabalho.
Senão lá na vizinhança ninguém pode saber que você é crente. Senão você vai lá no comércio, você não pode nem dar seu nome lá, porque o nome está mais sujo que pau de galinheiro. Você carrega um nome, você carrega uma identidade. Nós não somos qualquer povo, nós somos um povo que carrega o nome. E Mardoqueu aqui está contando para nós uma história. Ele nasceu ali, ele recebeu um nome, mas esse nome não tinha nada a ver com a sua cultura, não tinha nada a ver com os seus credos, mas ele manteve a sua integridade. Ele manteve a sua pureza. No verso 6, diz que ele foi o que? Transportado de Jerusalém para o cativeiro. Olha aí, verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá. Ao qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Se você fizer um estudo mais aprofundado desse texto, desse verso específico, se nós fizéssemos a conta aqui dos dias de Jeconias, para os dias que foram narrados o livro de Esther, que aconteceu a história de Esther, a conta não fecha. Então provavelmente não foi Mardoqueu quem foi transportado, mas sua descendência nos dias de Jeconias que foi transportado. Provavelmente seus avós e seus pais. Então Mardoqueu já nasce no contexto do cativeiro babilônico. Ele já nasce nesses dias. Ele já nasce em meio ao cativeiro. A sua descendência foi levada de Jerusalém para o cativeiro. Veja bem, Mardoqueu não nasceu nos melhores dias. Mardoqueu não nasceu na melhor época para se nascer. Porque alguém fica se perguntando, né? Qual que é a melhor época? Talvez no passado, alguém olha assim para o passado e fala assim, não, no passado talvez era melhor, né? Para ter filhos, para criar, para formar família. Não existe época boa, porque o pecado entrou no mundo. Em toda época é época difícil. Em toda época é época de dificuldades. Não haverá momento oportuno para certas coisas. E Mardoqueu nasceu em plenos dias do cativeiro babilônico. Cativeiro esse que Deus permitiu por conta da idolatria do povo, porque o povo havia se desviado da sua vontade, porque o povo havia assim, sido entregue ao pecado de tal maneira. E Deus permitiu o cativeiro babilônico. O cativeiro era o meio pelo qual Deus estava disciplinando aquele povo. Para que eles, quando voltassem no cativeiro, não voltassem cometendo os mesmos pecados de outrora. Para que eles pudessem o quê? Mudar de vida, santidade, purificação, transformação, mudança de vida, mudança de mente. E não pense que esses dias foram dias fáceis. Porque veja bem, Nabucodonosor, o rei daquele momento, daquele império, chega lá em Jerusalém e leva os despojos do povo, as riquezas. Ele vai lá e atira fogo no templo, destrói o templo. Ele vai e destrói a cidade, as muralhas. Ele mata mulheres, crianças, idosos. Não tinha, sem piedade. Ele ainda separou as pessoas, separou as famílias, levou filhos daqui, de lá, e deixou uns aqui, e levou outros para lá. O cenário era um cenário terrível. O próprio Jeremias de antes, que viveu, que assistiu, que presenciou tudo isso, escreveu o livro de Lamentações. A cidade está o quê? Deserta. Era um sofrimento terrível. Os salmos escritos no período do cativeiro diz que eles estavam como quem sonham. Diz que lá no contexto do cativeiro eles penduraram as harpas do salgueiro. Não tinha canto mais, não tinha alegria. Diz ainda no Salmo 42, 43, na verdade, anteriormente era um salmo só, Salmo dos filhos de Coré, que serviam no templo. Agora eles estão lá na Babilônia e eles olham para o contexto que eles estão vivendo e sentem saudade de estar na casa do Senhor. Eles dizem, assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Eles estavam acostumados com o serviço do Senhor, com a casa do Senhor. De repente eles estão numa terra estrangeira, pagã. O povo debochando deles, querendo inclusive que eles louvassem. Meu irmão, você está aí de luto. Alguém invadiu tua casa, atirou fogo na tua casa, separou você da sua família, e chegam os seus algozes e diz para você assim, por que vocês não louvam? Por que vocês não cantam aqueles hinos bonitos que vocês louvavam lá em Sião? Alguém tripudia sobre o seu sofrimento. É nesses dias, é nesse contexto que nasceu Mardoqueu. Muitas vezes, e veja bem, o cativeiro era necessário. O cativeiro não seria para sempre, mas ele era necessário. Porque Deus é justo. Deus já havia advertido o povo várias e várias vezes. Olha, se vocês seguirem por esse caminho, vai vir cativeiro.
Mas o povo fazia o quê? Fazia exatamente aquilo que Deus não queria que eles fizessem. E nós entendemos a graça de Deus, mas Deus, ele é um Deus gracioso, mas ele perdoa pecado, mas ele não tira a consequência de pecado. Alguém pensa, eu vou fazer o que eu quiser e no final a graça de Deus dá conta. A graça de Deus, ela é boa, ela é poderosa. Ela vai perdoar pecado, vai lançar no lago do esquecimento. Ele nunca mais vai se lembrar do meu pecado, do seu pecado. Mas a consequência do pecado vai vir, porque de Deus ninguém se zomba. O povo havia pecado, havia errado, havia feito tudo que era contra a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus é o seguinte: vai vir o tempo de colher tudo isso que vocês estão semeando. Vai vir o tempo de disciplina, de correção. É tão forte isso, porque quando você lê lá em Ezequiel, Deus pega 3 homens mais piedosos daqueles dias, Daniel, inclusive, entre eles, Noé e Jó. Fala assim, nem se Daniel, Noé e Jó intercedessem a mim para que eu impedisse de trazer o juízo para o meu povo, na melhor das hipóteses, salvariam a si próprios. Nem os membros da sua família eles iam salvar. Ia salvar só a si próprios. Mas eu ia trazer o juízo do mesmo jeito. Tamanho pecado, tamanha medida da iniquidade que havia chegado àquele povo. Quer dizer, chega uma hora que Deus ele vai o quê? Trazer disciplina. Ele vai, porque os homens podem talvez não disciplinar mais, mas Deus continua disciplinando. Romanos capítulo 1, verso 18 diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. E sabe qual é o maior juízo de Deus para a humanidade? É seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero pecar. Pode pecar. Senhor, eu quero errar. Pode errar. Senhor, porque alguém pensa que Deus vai segurar você com camisa de força para você não pecar. Alguém pensa que alguém vai te impedir, Deus vai impedir de você. Não vai não. Você quer pecar? Pode pecar. Quer errar? Pode errar. Pode. Só que um dia a conta chega. Chega uma hora que chega a hora do cativeiro, da disciplina. Porque Deus corrige, Deus disciplina todos quanto Ele ama. Alguém olha para o noticiário, e vimos aí a tragédia aí do Rio Grande do Sul. Aí eu olho para a palavra de Deus, porque ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda. Diz a palavra de Deus lá em Romanos que a criação de Deus, ela geme e chora esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Sabe o que é isso, gente? É a criação dizendo, ora vem Senhor Jesus. É a criação de Deus tendo agonia, dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus. Você vê o noticiário de guerra, de rumores de guerra, tudo isso é o quê? É a criação gemendo e chorando, esperando a vinda de Jesus. E tem um povo dentro da casa de Deus, diz o apóstolo Paulo, que está o quê? Dormindo, cocheando em 2 pensamentos. Meus irmãos, esse é o tempo de arrependimento. Esse é o tempo de se voltar para Deus. Esse é o momento de nós buscarmos mais relacionamento com Deus. É uma geração que está cada dia mais olhando o sofrimento, com certo até romantismo, achando, né, sempre foi assim mesmo, está tudo normal. Não. Nós estamos vivendo os últimos dias. A gente não consegue nem projetar como vai ser daqui 10 anos, porque as coisas já estão tão feias agora. Imagina daqui 10 anos. Daqui a 20 anos, como é que vai ser, gente? Vai ter igreja? Se tiver igreja, será que vai... Como que vai ser essa igreja daqui a 20 anos? Porque nós já estamos vivendo dias difíceis. Se lá no tempo lá do século I, Deus escreveu uma carta. A igreja de Laodiceia falou assim, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que dirá o século de hoje? A igreja de hoje, a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mesmo Deus alertando, porque tudo isso é sinais da vinda dele. E ainda o povo está dormindo. Tudo isso é Deus chamando o teu povo ao arrependimento. Arrependimento, arrependimento. O ministério de João Batista começou pregando o quê? O arrependimento. Jesus começou o seu ministério pregando o quê? O arrependimento. E a mensagem mudou. Nós precisamos nos arrepender. Voltar-se para Deus. Só que veja bem, mesmo em meio ao cativeiro, Deus continua fiel. Apesar do cativeiro, Deus continua fiel ao seu povo. Porque a palavra que ele havia dito a Jeremias era o seguinte: não vai ser nem 69, nem 71, vai ser 70 anos de cativeiro. Tem hora para começar e tem hora para acabar. Vocês vão voltar para a terra de vocês, vai haver um recomeço. Por quê? Porque havia uma promessa a se cumprir lá na frente, o Messias. O Messias havia de vir. A esperança nossa é o próprio Cristo. Deus estava permitindo aqueles dias de sofrimento, porque ele tinha o quê? Um propósito muito maior para o seu povo. A promessa que ele fez lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, ela permanecia o quê? De pé.
Porque Deus, ele continua fiel em suas palavras. Deus, ele muitas vezes permite, porque o sofrimento, ele é pedagógico. Você nunca vai encontrar na Bíblia que a alegria produz. A alegria é uma péssima pedagoga. Mas a Bíblia vai dizer, o sofrimento, as tribulações produzem. Não existe melhor época para você crescer na vida do que nos dias de tribulação. Nos dias de provação, no dia de sofrimento. Porque é nesses dias mais escuros da nossa vida que Deus tem o quê? Os momentos mais íntimos conosco. Que nós aprendemos mais dele. Ainda no profeta Oséias diz que eu te conheci no deserto. Deus nos conhece o quê? Nos dias mais áridos. Nas noites mais escuras. Quando ninguém liga para você. Quando todo mundo sabe do seu problema. Mas ninguém te manda um WhatsApp. Por quê? Porque Deus é que quer ter um relacionamento com você. É Deus que quer falar com você. Ele quer que você fale com Ele. Sofrimento vem, mas Deus é fiel. Alguém está olhando para a situação, para a provação, às vezes até vivendo algo que já é uma disciplina, uma correção, um juízo de Deus, e alguém está pensando, Deus não me ama mais. Não, Ele ama sim. É que Ele está trabalhando em você nesse processo. Ele está permitindo você passar pelo processo para Ele moldar você. O verso 7 diz... Diz que ele se tornou o quê? Pai adotivo de sua prima. Este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Veja bem, a Bíblia não diz se os pais de Mardoqueu, nesse momento, estavam vivos. E acredita-se que não. Também não diz se ele era casado. Provavelmente também não. Que se acredita que ele era eunuco. Ele trabalhava no governo. O próprio texto de Esther diz que ele sempre estava o quê? À porta do palácio. Inclusive é a partir daí que vai haver um desentendimento entre ele e Amã. Porque Amã passava várias vezes lá e todo mundo se curvava diante da mãe e Mardoqueu era o único que não se curvava. Então acredito que ele era um eunuco, servia ali no palácio. Mas a Bíblia já deixa claro aqui para nós que Esther, Hadassah, sua prima, ela sim era o quê? Órfã. Órfã de mãe e órfã de pai. Veja bem, essa moça, que tem aí 2 nomes, Hadassah, que é um nome hebraico, que tem a ideia de uma murta, que era um arbusto, comum na Europa, comum na África, e diz que quando era esmagado, o quê? Saiu uma fragrância perfumada. Ela exalava um bom perfume. E os pais de Hadassah deram esse nome a ela. Nome que fala muito da identidade dela, fala muito da personalidade dela, fala muito da história de vida dela. Que quanto mais ela era esmagada, mais perfume ela exalava. Porque, veja bem, a palavra tribulação, Paulo gostava dessa palavra. Tribulação vem de tribulum. Era uma tábua de madeira com cravos pontiagudos. Usado nas plantações para o que? Separar a palha do trigo. E Paulo usou muito essa palavra nas suas cartas, dizendo que as tribulações produzem. O que é isso? O tribulum passando e fazendo o quê? Uma limpeza. Quer dizer, é nos momentos mais difíceis, mais angustiantes, que você não tem resposta, que você pede a Deus sinal, que você pede a Deus um porquê, que você tem interrogações, que você tem um nó na garganta. É nesses momentos de tribulação que Deus está o quê? Espremendo você. Está lá, está deixando você lá, moído lá. Mas é aí que Ele está o quê? Tirando o melhor de você também. Se você espreme uma laranja, sai o que da laranja? O quê? Laranja. Vai espremer laranja, não vai sair suco de melancia. Não, é laranja. Vai sair o quê? Suco de laranja. A mesma coisa é a nossa vida. Quando nós somos espremidos, esmagados, passamos por tribulações, nós vamos o quê? Nós vamos manifestar aquilo que de fato está dentro de nós, a nossa verdadeira essência, quem nós de fato verdadeiramente somos. Esther estava sendo o quê? Esmagada. Porque veja bem, ela nasceu.
numa cultura diferente da dela, numa língua diferente da dela. Os pais haviam morrido, agora ela é criada pelo seu primo. O seu povo é um povo vassalo naquele país. A sua cidade natal, que ela nem conhecia, estava destruída. E ela nasceu. Porque esse é o mistério da vida. A gente nasceu. Aí você nasceu e fala assim, ó, esse é o seu nome. Ó, esse é o seu pai, esse é a sua mãe. Esses são seus irmãos. Esse é seu tio, sua tia, esse é o seu primo, sua prima. Olha, esse é o país que você mora, essa é a língua que você fala, essa é a sua cultura, essa é a sua religião. Olha, essa é a classe social que você pertence. Olha, sua família tem um histórico A, B, C ou D. Você nasceu lá, você não escolheu a cor da sua pele, nem se o olho ia ser azul, amarelo, cor de abóbora. Alguém queria nascer com olho azul, verde, mas não, é castanho mesmo, é o comum. Alguém queria nascer com cabelo bonito, assim, pá, Deus te deu esse cabelo aí, maravilhoso, é seu. Você nasceu, você não escolheu muita coisa. Muita coisa depois que nós nascemos, nós escolhemos, mas tem coisa que nós não escolhemos. Ninguém nos deu a opção de escolha. E aí fica aquela interrogação, por quê? Porque existe um soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez eu não entenda os porquês, mas aquele que me projetou, aquele que disse que você ia nascer, ele pensou em você. O que ele disse para Jeremias? Ó Jeremias, antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu já sabia quem era você. O salmista lá no Salmo 139 diz que ele nos teceu. Ele sabia todos os nossos dias. Quer dizer, ninguém aqui é obra do acaso. Porque alguém olha para a sua história e pensa assim, não, mas Deus errou comigo. Como se Deus errasse. Porque talvez você está olhando a sua vida pela lente de outra pessoa. Porque você está olhando para o outro passou no vestibular, você não passou. O outro entregou currículo na mesma empresa que você não entrou na empresa. E ele entrou. O outro queria namorar com a loirinha, você não queria a loirinha, ficou com a morena. E aí você acha que Deus errou com você. O meu Deus é soberano. A história que ele tem para a minha vida, a história que ele tem para a sua vida é singular. Deus não repete plano, Deus não repete história. Ele é capaz de ter uma história inédita para cada ser humano que planta o pé nessa terra. Nasceu Esther. Aí alguém pensa, e agora? Deus tinha um projeto. Deus tinha um propósito. Havia o tempo, havia um momento. Às vezes os primeiros capítulos da nossa história, e se alguém ler os primeiros capítulos da nossa história, talvez vai pensar assim, esse livro é ruim demais. Nem vou chegar no fim. Se nós lermos os primeiros capítulos da história de Esther, tem tudo para dar errado. Mas o nosso Deus é aquele que tem propósitos. A gente não pode avaliar a nossa vida pelos momentos do aqui e do agora. Porque o nosso Deus conhece a nossa história, Ele conhece o fim da nossa história antes do começo da história. Ele já sabe lá na frente as coisas. Você pode não estar entendendo agora, mas a história ainda está nas mãos de Deus. Ainda a última palavra é de Deus. Ele que conduz, Ele que escreve a nossa história. Mas deixa eu aplicar aqui algumas questões acerca disso. Porque diante desse contexto, e minha intenção aqui não é recontar a história, você já conhece a história de Esther. Eu quero destacar pelo menos 2 atributos, 2 qualificações de Mardoqueu. Porque nessa história toda aqui, o que Mardoqueu nos ensina então? Primeiro, ele era um homem que abraçava as oportunidades. Xerxes, o Assuero, tinha dado um banquete, uma festa, 180 dias, 6 meses de festa, algo que não dá nem para se imaginar nos dias de hoje. Ele governava 127 províncias, ele era o imperador naqueles dias, ele governava o mundo naqueles dias. E pessoas das 127 províncias estavam lá na capital. Em dado momento da festa, ele mandou chamar a rainha Vasti para que se apresentasse diante dos seus convidados, e ela não quis comparecer. Isso causou um grande problema no palácio. Por quê? Porque ela não acatou a ordem do rei.
De modo que os seus conselheiros tramaram contra Vasti a ponto de dela ser expulsa do seu posto, deixando o trono vago. E ainda mandaram um decreto avisar para todo o império, porque você sabe qual que é o maior medo do homem, né? O maior medo do homem, você sabe qual que é, né? Tá até na Bíblia isso aqui. Qual que é o maior medo do homem? Que a mulher mande nele. Aí mandaram um decreto dizendo que toda mulher tem que obedecer o seu marido. Resolveram o problema. Né? Porque você sabe que o cara morreu e foi pro céu, né? Morreu e foi pro céu. Aí chegou lá, tinha 2 filas. Numa fila tinha um monte de gente assim. E na outra fila tinha um cara lá. Aí o cara chegou na fila lá. Chegou lá. No cara falou assim, eu vou lá ver o que esse um cara tá fazendo na fila lá. Não queria pegar a fila grande. Eu falei assim, tá, me explica aqui, que fila é essa aqui? Eu falei assim, aquela fila ali é a fila dos homens que as mulheres mandaram nele na terra. Aí eu falei assim, e essa fila aqui é do quê? Não sei, minha mulher mandou ficar aqui. Você entendeu a piada, né? Mas aí o que acontece? Destronaram lá a Vasti. Ficou vago o cargo. Os conselheiros lá falaram assim, vamos reunir todas as mulheres virgens. Vamos fazer um concurso e vamos apresentar o rei e ele vai escolher quem vai ser a próxima rainha. E assim foi. Essa foi a notícia que correu todo o império. Todas as 127 províncias. Olha, tem uma vaga para rainha. Tem uma vaga para ser ocupada. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Vamos supor que surge uma vaga para você numa posição como essa. Olha, tem um príncipe solteiro. Vamos supor que o Brasil voltou a ser monarquia, né? O Brasil na monarquia não dá para... O exemplo é ruim. Tem um príncipe solteiro e olha, vai ter um concurso com todas as mulheres bonitas do Brasil para ele escolher qual vai ser a próxima rainha. Meu amigo, vamos ser sinceros, você ia acreditar que você tá com essa bola toda? Você entrar no concurso? Não ia, gente. O camarada tem que ter um senso de oportunidade muito grande. Só que isso que Mardoqueu está ensinando. Oportunidade vai aparecer muitas vezes uma única vez na história. Talvez seja a única vez que vai bater uma oportunidade na sua porta. E se você não abraçar a oportunidade que se aparecer, meu amigo, acabou a oportunidade. Dizem que a oportunidade é um homem careca na frente que tem cabelo atrás. Se você não agarrar, oportunidade. E veja bem, a oportunidade não era... Porque a gente pensa também que a oportunidade é o seguinte, tem que vir com o teu nome, com o papel timbrado, aí o correio lá na tua casa... Não é assim. A notícia correu no império e falou assim, essa vaga é minha. Essa aí é a minha sobrinha, tem as qualificações, ela vai ser a próxima rainha. Isso daí é oportunidade. Às vezes a oportunidade está batendo na tua porta todo dia, você não está vendo. Todo dia. E às vezes, vou dizer até mais, oportunidade muitas vezes vem disfarçado de trabalho. Aí quando vem disfarçado de trabalho, é aí que o cara não aproveita. Lembra de Davi? Olha, leva uma marmitinha lá na guerra. Meu irmão, quem que quer levar marmita na guerra? Era a oportunidade, ele abraçou a oportunidade, ele entrou com uma marmita na guerra e saiu vencedor da guerra. Oportunidade. Oportunidade. A gente tem que aprender a abraçar, a agarrar as oportunidades. Seja no reino de Deus, seja na vida profissional, seja em qualquer outra área. A gente não pode perder as oportunidades. Porque às vezes você está orando para Deus fazer um milagre, Deus está aí com um milagre pronto para te dar e você não abraçou, você não teve percepção ainda que a oportunidade está diante de você. Sabe qual que é o maior problema de oportunidade? É quando você recebe uma oportunidade e você não está preparado para a oportunidade. É melhor não ter oportunidade do que ter oportunidade e você não está pronto para abraçar a oportunidade. Às vezes a oportunidade está ali, Deus quer fazer um milagre, quer abrir a porta e você não está preparado. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo bem básico. O obreiro que não está preparado para a oportunidade não presta para ser obreiro. Eu estou dando um exemplo. Porque, meu irmão, você está aqui, tu é pregador, a Bíblia diz que seja apto para ensinar. Esse é o requisito do obreiro. Aí o obreiro vem para a igreja. Ele não está preparado para dar a palavra. Não presta para ser obreiro. Porque tem que estar o quê? Aproveitar a sua oportunidade. Você não sabe quando o microfone vai vir para tua mão? Então você tem que aproveitar a oportunidade. Aí eu canto, aí não ensaia. Meu amigo, aproveita a oportunidade. Você não sabe quando você vai precisar, quando a oportunidade vai aparecer. Tem gente que queria cantar, não pode cantar. Tem gente que queria pregar, não pode pregar. E você pode, e não faz, e não abraça a oportunidade. Aí quer oportunidade para pregar num grande congresso. Aí quer oportunidade para pregar numa grande igreja. Meu amigo, primeiro você abraça as oportunidades que Deus coloca diante de você. É no dia a dia que você abraça as oportunidades.
É uma coisa progressiva. Último. Mardoqueu era o que? Era um homem de fé. Olha aí comigo, Esther 4:14. Nesse momento, Amã já havia dado um decreto, exterminar todos os judeus. Amã foi para a porta do palácio, vestiu roupa de saco, pôs cinza na cabeça. A informação chegou lá no palácio. Esther manda saber o que está acontecendo. E ele manda uma notícia, ele manda uma carta explicando o que está acontecendo. E Mardoqueu tinha uma visão espiritual extraordinária, uma leitura extraordinária da vida. Porque ele olha para o contexto e lembrando, Esther era judia, mas Assuero, Xerxes, não sabia que ela era judia, porque ela havia o quê? Mantido o segredo por orientação de Mardoqueu. E agora há uma conspiração contra os judeus para exterminar todos os judeus. E aí, olha a palavra de Mardoqueu. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe o que ele está dizendo? Minha filha, será que não é para uma hora dessa, para um momento desse, que Deus permitiu que você chegasse aonde você está? Isso é uma leitura extraordinária. Porque haverá momentos que Deus vai te colocar em lugares estratégicos para cumprir propósitos estratégicos. Ela era a única pessoa do império inteiro que poderia testificar a favor do seu povo. E ela estava na hora certa, no momento certo, podendo fazer a coisa certa. Mas olha a fé de Mardoqueu. Se você não cumprir o seu propósito, se você não fizer aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, olha o que ele diz. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Sabe o que é isso? Independente se você cumprir ou não o seu propósito, eu tenho fé o suficiente que Deus é fiel para proteger o seu povo. Ele não vai deixar que nenhum mal venha a suceder ao seu povo. Porque essa é a promessa que Deus havia feito lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus ele continua fiel. Meus irmãos, nós precisamos ter essa fé. Às vezes você fica pensando assim, alguém poderia interceder por mim, alguém poderia entregar um currículo para mim lá naquela empresa, alguém poderia, fazer um contato, uma ponte para mim aqui ou ali. Meu amigo, se alguém não fizer, socorro e livramento vai vir do mesmo jeito. Nós temos que usar a nossa fé diante das circunstâncias difíceis da vida. Você acha que Deus iria deixar o seu povo, o povo da promessa, o povo eleito de Deus, o povo que traria o Messias ser destruído? De modo nenhum. Só que Deus colocou estrategicamente Esther naquele lugar para cumprir um propósito. Mas é uma questão de fé. Nós temos que ter fé. O que está precisando de fé na sua vida? Qual é a área aí que está faltando é fé? Está faltando é oração. Está faltando é jejum. Está faltando é confiança em Deus. Porque Deus ele quer nos abençoar. É uma mentira do diabo que Deus não quer abençoar o seu povo. Diz ainda a palavra de Deus que Deus nos abençoou. O verbo está no passado. A bênção já está liberada. Ela não vai ser liberada, ela já foi liberada. A bênção de Deus já foi liberada para nós. Deus quer te abençoar, Ele quer te abençoar. A gente tem que ter fé que Ele pode nos abençoar. Fique de pé. Eu quero orar com você. E quero que você apresente diante de Deus aquilo que tem talvez angustiado a sua alma. Você olha para a sua vida hoje e fala assim, meu Deus, o que vai ser disso aqui? Deus ele é um Deus que tem um plano perfeito para nós. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, talvez vamos morrer sem compreender tudo. Mas fato é que Ele é um Deus de providência. Nada acontece por um acaso no mundo de Deus, porque Ele reina sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, do Teu amor. Pedimos, ó Pai, do Teu favor. Pedimos, ó Pai, da Tua bondade e misericórdia. Senhor, nós temos nossas angústias, nossas tristezas, nossas interrogações. Às vezes sem compreender o porquê disso ou o porquê daquilo, Senhor. Mas Tu é aquele que sonda os corações.
Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Aquilo que nós não verbalizamos em palavras, Tu sabes. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada crente aqui nessa noite. Senhor, abre o nosso entendimento. Dai-nos graça. Aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso senso de oportunidade, de confiança e dependência do Senhor. Pai, nos ajuda a viver a vida que Te glorifica, que Te adora, que Te bendiz. Pai, nós queremos mais de Ti e pedimos mais da Tua bondade e graça em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.